Neste vídeo você vai conhecer sobre a engorda de camarão ducícola e marinho, referente à disciplina de aquicultura. Ele será apresentado pelas discentes Deila da Silva Magalhães, Camila Nunes Sagaz e Marielle Corrêa Alves. O camarão, ele pertence à classe Malacostraca, é um artrópode, decápode e é um crustáceo. No Brasil, a atividade da carcinicultura teve início na década de 1970. Entretanto, na década de 80, a prática do cultivo despertou grande interesse no setor empresarial, com a produção de camarões peneídeos. Mas foi somente no início dos anos 90 que a atividade se desenvolveu com a introdução da espécie exótica Lithopenaeus vanamei. Atualmente, a carcinicultura de água doce ela é pouco praticada no Brasil, encontrando-se alguma produção, porém pouco expressiva, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa forma, as principais espécies cultivadas de camarão ducícola são o camarão da Amazônia, que é o Macrobrachium amazônico, proveniente da pesca, o gigante da Malásia, que é o Macrobrachium rosenberg, proveniente da pesca e também da carcinicultura, o pitu, que é o Macrobrachium carcinus, proveniente da pesca, e o aviú, que é o Acites spp, proveniente também da pesca. Já em relação às principais espécies marinhas, nós temos o camarão rosa, e tem dois gêneros dessa espécie, que é o Penaeus subtilis e o brasiliensis. Tem também o camarão branco, que é o Lithopenaeus smith, proveniente da pesca, o camarão cinza, que é o Lithopenaeus vanamei, proveniente da carcinicultura e é uma das principais espécies cultivadas, e o camarão sete barbas, que é o Schipopenaeus croieri, proveniente da pesca. O camarão sete barbas, ele também é conhecido como piticaia, e ele possui um baixo valor comercial. Aqui é só para mostrar que, dentre as espécies de camarões marinhos que foram apresentadas, as principais que são utilizadas em pratos na culinária são o camarão branco e o camarão cinza. Em relação aos sistemas de criação, o cultivo de camarão marinho ele envolve essencialmente duas fases. No caso, a fase da larvinicultura, que é onde ocorre a produção das larvas, né? E a segunda fase, que é a fase de engorda, onde ocorre o crescimento do camarão até estar pronto para ser comercializado. O cultivo, então, ele pode ser classificado em três tipos de sistema, que é o extensivo, onde a densidade de camarões por metro quadrado é de 1 a 4. Nesse tipo de sistema, ocorre uma alimentação natural, e a cultura ela sofre uma influência direta da água do mar e está em constante circulação. Embora já se tenham fazendas com produção considerável desse tipo de sistema, em sua maioria ainda possui baixo nível tecnológico, tanto estrutural quanto em termos nutricionais e controle fitossanitário. Já o sistema semi-intensivo, a densidade de camarões por metro quadrado é de 5 a 30, a partir de uma combinação de alimento natural e suplementar. O sistema semi-intensivo ele já possui um avanço maior, quando comparado ao sistema anterior, sendo mais tecnificado. E é um tipo de sistema que se aproxima do artificial, do sistema intensivo, no caso que a gente vai ver posteriormente. Nestes, os tanques eles são escavados no solo com até 0,5 hectares. O esvaziamento dos tanques ocorre de forma individual e o controle zootécnico está presente. O povoamento desses tanques é realizado com larvas ou pós-larvas de até 3 meses, com fornecimento de alimentação balanceada. Dentro do sistema semi-intensivo, nós temos subdivisões do sistema semi-intensivo contínuo, onde os lotes de larvas são introduzidos periodicamente dentro dos viveiros e mensalmente é feito uso de rede de arrasto para retirar os camarões com o tamanho ideal para a venda, fornecendo camarões o ano todo e de tamanho uniforme. Isso vai variar em função do tamanho da malha da rede utilizada. E os viveiros eles ficam cheios por longo tempo, como já diz o nome, de forma contínua. Os arrastos
eles são fatores de estresse periódico e constante para esses animais. Dentro ainda desse sistema, nós temos o sistema semi-intensivo intermitente, que é onde os camarões são colocados apenas no início da criação. A maioria atinge o tamanho comercial. Os viveiros são esvaziados e ocorre a coleta e comercialização e logo após reinicia-se a operação. Esse tipo de cultivo ele é muito utilizado em locais de condições climáticas que não são adequadas o ano todo, onde a gente tem variações extremas, variações ambientais extremas. Após a despesca, os viveiros permanecem vazios até a chegada da próxima estação climática favorável. Agora, o sistema intensivo ele tem uma densidade de 30 a 120 camarões por metro quadrado, a partir de alimento à base de ração balanceada. A produção intensiva ela é mais tecnificada e com maior tecnologia dentro dos sistemas de criação de camarões. É o mais artificial possível e o mais controlado em termos também de ambiência e em relação à qualidade da água. Os viveiros eles geralmente são pequenos. O fundo é natural ou de alvenaria. E existe também uma alta taxa de renovação da água, melhor eliminação de resíduos e aeração contínua. O povoamento desses tanques é realizado geralmente com camarões em sua fase juvenil, com densidade superior a 30 animais por metro quadrado. Nesse tipo de sistema, a alimentação é totalmente balanceada, a fim de suprir as necessidades nutricionais desses animais. A ausência de predadores e competidores também ocorre. O autocontrole zootécnico da produção, e esse tipo de sistema ele pode chegar ou superar uma marca de 5.000 toneladas por hectare ano. Os sistemas de cultivo mais empregados nas fazendas de camarão marinho no Brasil são os semi-intensivos ou intensivos, que compreendem densidades populacionais que variam entre 30 a 60 camarões aí por metro quadrado. E normalmente eles utilizam aeração artificial, visando justamente facilitar a oxidação do material orgânico que se acumula no tanque e ter o maior controle da qualidade da água. Já em relação ao manejo na cassinicultura, antes do povoamento, é realizado o preparo dos viveiros, com as pós-larvas. Os viveiros eles devem ser previamente preparados com aplicação de calcário e fertilizante, como a gente vai ver mais detalhadamente posteriormente. Em cultivos comerciais, a alimentação natural é fundamental no fornecimento da ração balanceada, que proporcione um crescimento rápido. E essa alimentação balanceada ela vai variar conforme a necessidade desses animais. Um outro manejo importante é realizar a biometria, que é uma técnica que ela vai permitir definir o tamanho médio dos camarões dentro de um determinado ciclo, além de avaliar a saúde e a qualidade do desenvolvimento desses animais. Na cassinicultura, a biometria ela tem duas principais motivações. A primeira durante o ciclo, é feita semanalmente para avaliação e acompanhamento do crescimento e saúde do animal. Já no segundo aspecto, é que durante a despesca, para a definição do tamanho final do produto, a determinação de preço a ser pago pelo quilo. Então, a gente pode ver que a biometria ela é muito importante, tanto em termos de sanidade desse animal, quanto em relação à questão da produção, da produção final. Agora vamos falar sobre as técnicas de manejo e qualidade da água. O preparo do viveiro para o povoamento é a preparação do viveiro para um novo cultivo. É uma etapa muito importante e influencia no sucesso ou insucesso do próximo ciclo. Algumas etapas devem ser seguidas nesse processo, como de início, a secagem do solo. O solo deve ser exposto ao sol para que seque até ficar rachado. Isso acontece normalmente no prazo de 7 a 10 dias, em épocas sem chuva.
No período chuvoso, não se deve esperar pela secagem do solo. Durante o período de secagem, o produtor deve realizar, quando necessário, serviços de manutenção e reforço de talude. Nesse período, devem ser realizados também a limpeza das valas do fundo do viveiro, escavando pelo menos 2 vezes por ano, assim como deve ser feito também a manutenção das comportas e telas de comportas. O pH do solo do viveiro deve ser medido no período após a despesca e antes do próximo povoamento, para que as medidas de correção sejam tomadas antes de ser iniciado o ciclo seguinte. A correção do pH é feita através de aplicação de calcário e as quantidades a serem distribuídas variam de acordo com o pH encontrado no solo do viveiro. O pH do solo deve ser medido coletando 6 a 7 amostras por hectare do viveiro. Mistura-se as amostras em um balde e retira essas amostras do balde para medição. As amostras devem ser secas à sombra e depois peneiradas em telas de mosquiteiro. A partir do valor do pH que a gente pode estar aplicando o calcário, de acordo com essa tabela aqui que está aparecendo no slide. Agora vamos falar sobre como acontece o abastecimento do viveiro. Após a retirada do excesso de cloro, é iniciado o abastecimento, para receber as pós-larvas, que segue algumas etapas e indicações que esses descritos nos seguintes tópicos. No primeiro tópico, o abastecimento deve ser feito utilizando a mesma tela de mosquiteiro. O abastecimento do viveiro, sempre que possível, deve ser feito somente com bombeamento. A entrada de água deve ser filtrada com tela de mosquiteiro para evitar a introdução de predadores. O povoamento somente pode ser reutilizado após cerca de 10 dias do início da entrada de água. O viveiro não deve ser abastecido até o nível máximo antes do povoamento, deixando uma folga de 15 a 20 centímetros. As pós-larvas deverão ser estocadas logo após o tratamento de água, seguido da fertilização para o desenvolvimento do plâncton. Essa folga de 15 a 20 centímetros é para que a gente possa colocar alguma água enquanto as pós-larvas ainda são pequenas. A fertilização do viveiro. O objetivo de fertilizar o viveiro é promover o desenvolvimento de alimento natural para o pós-larva recém-estocados e também para os camarões em desenvolvimento. É importante ressaltar que um viveiro rico em alimento natural significa o uso de quantidades menores de ração. Essa primeira fertilização é realizada antes do povoamento, durante o abastecimento do viveiro. Para distribuir os fertilizantes, deve ser observado os seguintes pontos: diluição de fertilizante em um tanque ou caixa com água, isso pode levar até 2 dias. A distribuição deve ser feita no período da manhã, de preferência de 7 às 10. A aplicação do fertilizante deve ser realizada em dias ensolarados. A distribuição não deve ser feita em dias nublados ou chuvosos, evitando o desperdício dos nutrientes. Outra forma de aplicar o fertilizante durante o enchimento do viveiro é colocar em sacos de ráfia na frente da entrada da água para ir dissolvendo aos poucos à medida que o viveiro vai enchendo. Agora a gente vai falar sobre a recepção, aclimatação e o tratamento térmico das pós-larvas. A aclimatação é uma etapa muito importante do ciclo produtivo, pois tem o objetivo de minimizar o estresse dos pós-larvas, causado pela mudança brusca do laboratório para o viveiro. Como parâmetro, a gente verifica nessa parte assim parâmetros físicos, químicos diferentes. No dia anterior do povoamento, todo o material necessário para a aclimatação deve ser checado separados de equipamentos maiores, tais como garrafa de oxigênio, tanques de 500 a 1.000 litros e preparação de galpão. Esse galpão é aquele de proteção, que devem ser lavados e armados, né? Aqui em tópicos está especificando alguns parâmetros para serem analisados pela aclimatação da pós-larva, que esses são salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido, OD, e o comportamento das pós-larvas. Vou começar falando sobre a salinidade, que o produtor deve informar ao laboratório fornecedor das pós-larvas a salinidade da água do viveiro com 3 dias de antecedência à data do povoamento. E sobre a temperatura, quando a salinidade se iguala, a temperatura também já se igualou. No entanto, quando as pós-larvas são provenientes de laboratório muito distantes, é comum que as pós-larvas sejam embaladas com temperatura reduzida. Sobre o pH, as pós-larvas não devem ser soltas no viveiro se o pH estiver com mais de 0,5 pontos de diferença. Nesse caso, a aclimatação deve continuar até que estas diferenças sejam atingidas. O OD, o oxigênio dissolvido, as pós-larvas são embaladas no laboratório em sacos plásticos com água saturada de oxigênio. Porém, ao serem liberadas nos tanques de aclimatação, esta concentração de oxigênio começa a diminuir. Isso pode influenciar no comportamento das pós-larvas.
Sobre esse comportamento, é importante para o estabelecimento do ritmo de aclimatação a ser realizado. Alguns fatores são indicados para o estresse do animal, como o nível de atividade, a opacidade dos músculos da cauda, que o animal apresenta uma cauda esbranquiçada. A frequência de muda e a mortalidade também são importantes para o estabelecimento do ritmo de aclimatação e são dos parâmetros que são observados, assim como a natação em parafuso. Após esses tópicos, temos aqui o tratamento da água de abastecimento em tanques berçários. A água bombeada para os tanques berçários primários e secundários deverá passar por um processo de tratamento que inclui filtração em bolsa bag, com abertura de malha entre 150 a 200 micras para os berçários primários e 250 micras para os secundários. Essas bolsas de filtragem elas ficam na saída do cano de abastecimento dos tanques. Na presença de algum surto ou enfermidade, um segundo tratamento com o processo de desinfecção deverá ser adotado. Nesse caso, a recomendação é desinfectar a água com o uso de produtos específicos em concentrações adequadas, para que esse propósito seja alcançado, e é necessário um reservatório que tenha capacidade de armazenar água tratada em quantidade suficiente para suprir a demanda exigida pelos berçários. E aí que ele passa por alguns tratamentos químicos na água com o uso de cloro, que podem ser aplicados cloro ativo, com hipoclorito de 65% e deixar agir por um período de 48 horas. Rotineiramente, a aeração contínua é suficiente para volatilizar o cloro aplicado. Dura 48 horas e depois finaliza o tratamento. Agora exibimos um slide sobre a rotina de engorda. Dentro dessa rotina de engorda, está incluído vários procedimentos diários de monitoramento, como, por exemplo, o monitoramento dos parâmetros, a hidrologia. O monitoramento de alguns parâmetros de qualidade da água do viveiro, junto com as observações diárias da coloração e aspectos da água, são formas de conhecer a necessidade e a providência a serem tomadas ao longo do cultivo, que são renovação da água, fertilização, calagem e etc. O acompanhamento dos parâmetros deve ser realizado diariamente com a utilização de equipamentos disponíveis pelo produtor. Quais são esses equipamentos? São oxímetros, salinômetros, medidor de pH da água do solo, o disco de seque e a régua de nível, assim como o termômetro e outros. Do lado aqui temos parâmetros físico-químicos, deverão ser monitorados continuamente e, caso necessário, devem ser corrigidos com precisão. Os principais parâmetros sujeitos a monitoramentos rigorosos são amônia tóxica, nitrito, alcalinidade e oxigênio dissolvido. Esse oxigênio dissolvido foi o que eu comentei na parte de parâmetros a serem analisados para a aclimatação da pós-lava, ou seja, ele é um fator super importante. Outro parâmetro é a biometria. O acompanhamento do crescimento dos camarões é feito através de biometrias. O que são biometrias? São medidas de tamanho e peso do animal, realizados semanalmente. A primeira ocorre 14 dias após o povoamento e, devido ao pequeno tamanho dos animais, devem ser realizados com pequenos arrastos com tela de mosquiteiro. A partir da segunda biometria, dependendo do resultado da primeira, pode ser usado tarrafa de malha de 5 milímetros para a captura dos animais. A partir da segunda grama, de 2 gramas no caso, pode-se usar uma tarrafa de malha maior, que o animal vai estar maior e a gente, consequentemente, vai aumentando essa malha. Sobre a alimentação, a época de início da alimentação está relacionada com a densidade de camarões estocados no viveiro. Existem 3 tamanhos de grãos, pode ser chamado também de pellets, de ração disponíveis no mercado. Essas são inicial, crescimento e engorda. Para viveiros povoados com mais de 8 metros quadrados, usa a ração inicial distribuída pela borda do viveiro 2 vezes por dia. Isso na quantidade de 100 mil larvas. Como essa alimentação semanal e a partir da biometria do animal, na segunda semana a gente aplica 50 gramas de ração para 32 de crescimento, 2 vezes por dia no pé das varas das bandejas. A partir da terceira semana, colocar a ração de crescimento nas bandejas e reajustar de acordo com o consumo. Passar para a ração de engorda quando o camarão já tiver tamanho suficiente para manipular o pellet. Essas bandejas ou comedores são utilizados para melhor controle da ração a ser distribuída. A quantidade de bandejas por viveiro depende da densidade do povoamento. A ração deve ser distribuída pelo menos 2 vezes ao dia.
A fertilização complementar. Essa fertilização inicial, realizada durante a preparação do viveiro, às vezes não é suficiente para a manutenção da condição ideal das produtividades natural e, consequentemente, nos níveis adequados de turbidez da água durante todo o cultivo. Assim sendo, são necessárias fertilizações complementares, que devem ser realizadas em função da turbidez e do teor de oxigênio dissolvido na água. A renovação da água. A renovação da água do viveiro tem o objetivo de evitar que o teor de oxigênio dissolvido atinja níveis muito baixos. Portanto, deve-se realizar a troca de água sempre que houver uma queda de teor de oxigênio dissolvido ou a turbidez da água estiver menor que 30 centímetros. Bom, vamos falar agora sobre densidade de criação no cultivo de camarão. A densidade de camarão por metro quadrado vai depender do tipo de cultivo e da espécie a ser cultivada, pois cada espécie se comporta de maneira diferente em ambiente protegido. A maioria das espécies de camarão não toleram grandes densidades. Para compreender melhor, temos esse exemplo, onde o cultivo de camarão branco em sistema de biofloco sem a renovação de água para a fase de engorda, a densidade ideal é de 1.111 camarões por metro quadrado. Ainda falando de densidade, essa tabela reflete bem essa variável no cultivo de camarão, onde as características do viveiro vão interferir diretamente na densidade de animais por metro quadrado e também o tipo de sistema utilizado. Observamos que a maior produtividade por ciclo são em áreas elevadas, fazendo uso de abastecimento via bombeamento, onde os camarões apresentam bom ganho de peso e uma taxa de sobrevivência boa em relação a outros métodos. Agora falando um pouco sobre a despesca parcial e seletiva. A metodologia utilizada pelos produtores é a coleta biométrica, onde o criador poderá ter noção da fase de crescimento dos camarões. Quando o peso comercial começa a ser atingido, inicia-se a operação de despesca seletiva. É recomendado que seja feita em um intervalo de 15 dias entre uma despesca e outra. Antes de mais nada, é preciso planejar com bastante antecedência o processo de despesca. Alguns aspectos devem ser levados em consideração, como clima, temperatura e equipamentos de excelência. A despesca total é efetuada depois de esgotadas todas as despescas seletivas, através da drenagem total do viveiro, acompanhadas por arrasto de rede e seguidas de captura de todos os camarões, na altura do cano de drenagem da comporta de escoamento. Vamos agora para o beneficiamento de camarão, onde tem início depois da despesca na fazenda de produção, quando são retirados todos do viveiro. Em seguida, passam por uma solução com produto químico metabisulfito de sódio são armazenados no gelo. A indústria de beneficiamento é rigorosa quanto à qualidade do produto, onde segue um parâmetro de qualidade, avaliando as características como aroma, cor, melanose, aderência de carapaça e aderência da cabeça ao corpo. A comercialização se dá depois da classificação, seguindo as formas de processamento. Os camarões devem ser pesados em amostras de acordo com a demanda de mercado. A análise econômica da produção. Vários estudos estão sendo feitos a respeito do cultivo de camarão e alguns resultados já foram gerados, como a adaptação de espécies de camarão às águas com baixa salinidade, o que tem contribuído para o desenvolvimento da carnicicultura em águas interiores, diminuindo assim o custo de produção. Consequentemente, se tem um maior controle da produção e sanidade dos produtos. O camarão é um dos mariscos mais comercializados do mundo, tendo mercado em todos os países. Bom, é isso, pessoal. Obrigado.